alguma coisa no cara, não precisava disso. E se fosse macho, falava, não, amigo, fui eu, desculpa aí e tal. Mas como não é macho, ficou quietinho. Se fosse macho, falava, ó, fui eu. Foi tu, cara? Não, fui eu. Galerinha, olha só. Geradores elétricos, vamos dar uma revisada legal nisso. E eu vou até fazer uma questão em homenagem à colega da outra sala, que ela pediu a famosa questão do poraquê. Vocês viram a questão do poraquê da Amazônia lá? Questão bonita, cara. Aquela questão que o cara olha, meu Deus, é impossível. Mas não, é só psicológico o efeito. Daqui a pouco nós vamos fazer a famosa questão do poraquê. Antes vamos revisar, porque no finalzinho dessa aula eu quero dar uma beliscadinha no volume 7 já, que é receptor. Bem parecido. Fala o nome. Beleza, resistência interna. Força eletromotriz, e aqui são os polos. Se eu quiser determinar a voltagem nos polos, é aquilo que é gerado, força eletromotriz, menos o que é perdido. Quando a corrente atravessa uma resistência, a perda de voltagem é R vezes I. Afinal, nós sabemos que voltagem é R vezes I, queda de tensão, resistência vezes corrente. Cuidado, galera, a única diferença entre gerador e receptor, que nós veremos logo em seguida, é o sentido da corrente. Larga uma baguinha positiva de cada lado, os opostos, os iguais, o mais repele o mais, o menos atrai o mais. Se a corrente é a favor desta polaridade, isto aqui está ajudando a corrente, gerando energia. Se a corrente fosse no sentido oposto, esse cara está indo contra a corrente, retirando energia, receptor. Certo? Então, cuidado, é importante tu conseguir verificar se a corrente está a favor ou contrariamente a DDP. Beleza, nada demais. Tudo igual. Se o cara faz o gráfico dessa equação de primeiro grau, que é de que tipo? Crescente ou decrescente? Decrescente fica a famosa curva do gerador. Aquela ali é a própria força eletromotriz. E aqui muito importante. ICC, corrente de curto-circuito. No curto-circuito a voltagem é? Então tu pega a equação do gerador e no lugar do V tu coloca 0. Assim tu consegue determinar o ICC. Menos passar para lá, mais. Menos passar para lá, mais. Eu tô escutando barulho, cara, por isso que eu olhei. Não se faz de desentendido que eu fico puto. Ah, não, porque eu tô olhando fazendo com o cara assim, o que esse babaca quer? Eu me senti mal, me perdoa então, seu William. Menos passar para lá, mais. Não pode ficar se mexendo muito também, não. Obrigado. Menos passar para lá, mais. Está multiplicando, passa dividindo. E sobre R. Impressionante, né, cara? Pessoa louca é outra coisa, né? Maluco não dá nem para dar aula. I igual a E sobre R. Show de bola. Para calcular a corrente de curto-circuito, é muito simples. Tu pega toda a voltagem do gerador e tasca em cima da sua resistência interna. É útil usar isso. Na prática, no dia a dia, a gente usa a corrente de curto-circuito? Não, porque na hora do curto-circuito a voltagem é zero, que é uma bateria que gera 0 volts. Concorda comigo? Então não se usa. Aonde que é o melhor momento para usar o gerador? Bem no meio. Então é ali que a gente usa o gerador. Ó. Tem que estar a metade da corrente de curto-circuito e a metade da força eletromotriz. É isso aí, é aqui que ocorre a potência máxima. Exatamente. Aliás, tem 3 potências que nós podemos estudar aqui dentro. Potência dissipada, aonde eu olho? Dissipada, onde é que a dissipação de energia, a perda? Resistência interna, o famoso efeito, que bonito, efeito Joule. Lembra que potência tem 3 maneiras de calcular, ó, V vezes I. Se tu colocar o V igual a R vezes I ali dentro, fica R vezes I ao quadrado, ou colocando no lugar do I, V sobre R, V ao quadrado sobre R. Se eu quiser calcular a potência dissipada, eu olho na resistência interna. E aí eu uso essa fórmula. Só que em vez de colocar Rzão, coloco Rzinho. Potência dissipada, então Rzinho vezes I ao quadrado. Potência gerada. O que está sendo gerado não é na força eletromotriz? Então tu pega a fórmula de potência, só que em vez de V, tu bota E. Essa fórmula vai ter no vestibular? Só aquela, ó. Tu é que tem que te tocar. Poxa, está gerando é a força eletromotriz. Então eu vou usar a voltagem que está sendo gerada. Nada demais. E a potência útil? Onde que eu calculo ela?
Nos polos é aquilo que eu realmente entrego para o circuito, ou seja, é o próprio V vezes I, onde o V, no caso, é a DDP dos polos. Então revisamos as potências dentro do gerador, revisamos os conceitos básicos, equação do gerador, qual é o nome? Curva característica do gerador. Equação do gerador, isso é importante saber o nome, hein, galera? Equação do gerador e curva característica. Gerador. Curva, pois é, mas a gente chama de curva mesmo, certo? Por incrível que pareça. Até porque a gente pode dizer que uma linha reta é uma curva com raio infinito. Lembra disso? Não se esqueça da linha do horizonte de vocês, é a maior prova disso. Se uma curvinha pequenininha, fechadinha, com 6.500 km de raio, que é o teu planeta, já parece uma linha reta, tu imagina se realmente o raio fosse infinito, né? Certo? Então parece bobagem filosófica, mas é a pura realidade matemática. Uma curva com raio infinito é uma reta. Por isso a gente chama genericamente de curva. Boa observação. Galerinha, curva característica. Característica. Muito bom. E nós vimos depois dessa revisãozinha de geradores, nós começamos a associar os geradores ou em série ou em paralelo. Quando a associação é em série, é fácil, não tem perigo. Mesmo que tu associe diferentes geradores, fica light, dá uma olhada. Pega o primeiro gerador, associa em série com o segundo, um terceiro e quantos tu quiser. Cada um tem a sua... E cada um tem a sua... Força eletromotriz, obrigado. São entidades separadas ali, ó. Só que o polo de um foi conectado no polo do outro. Eu quero transformar isso tudo em apenas um famoso gerador equivalente com a sua resistência interna equivalente e a força eletromotriz equivalente. Como calculamos elas? Só somar porque as resistências estão em série. Então a resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. E a força eletromotriz equivalente? Também é a soma, ou seja, se associar em série é só somar. Soma tudo e corre pro abraço, amigo. Concorda comigo? Nada demais, né? Quando a associação é em paralelo, muda um pouquinho. Primeira coisa, se vai associar geradores em paralelo, não o faça com geradores diferentes. Apenas geradores iguais, idênticos. Não só em relação à marca, modelo, como horas de uso também, se possível, certo? Então, ó, cada um tem uma resistência interna que é igual para todo mundo, e todos têm a mesma força. Se eu quero transformar isso em um único gerador, para ficar mais fácil o exercício, então tu só tem que ter o cuidado de lembrar que a força eletromotriz se mantém, porque quando está em paralelo, a voltagem é a mesma para todo mundo. Então, não ganhou força eletromotriz. E quanto mais resistores em paralelo, divide, menor fica a resistência equivalente. Então a resistência equivalente diminuiu. Vai ficar R sobre 2 se forem esses dois, 3 se forem 3, 1000 se forem 1000, sobre N, onde N é o número de geradores. Foi isso ou não foi na última aula? Uma revisão bem rápida, né? Sem maiores detalhes. Se quiseres aumentar a tua voltagem, associe geradores em série. Vais pagar o preço de estares vencendo uma resistência interna maior. Se tá voltagem ok, mas está faltando corrente, associe os geradores em paralelo, assim tu mantém a voltagem, não vai queimar o aparelho que tu estás alimentando e aumenta a quantidade de corrente, afinal a resistência equivalente diminui, né? Divide por N, diminui, show de bola. Aí, cara, a minha ideia era começar o volume 7, com todo vapor. E percebam que não tem sangria desatada, né? É a terceira aula que eu tô falando do gerador, né? Certo? Então tu vê, eu não tô querendo correr, não tô querendo sacanear ninguém, eu tô indo no prazo que o colégio me pede pra ir. Só que aí a menina na hora, pô, professor, a questão do por aqui faz aqui e tal, pô, claro que eu vou fazer, né? Ainda mais num momento perfeito como esse. Dá uma lida ali enquanto eu mudo a câmera de lugar. Dá uma lida, mas sem medo nesse coração, hein, cara? Tem que ter fé. Porra, que bonita. 65, questão 57. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Só ler ali e ver. Imagina como é que tu ia sair dessa. Porque eu vou fazer ela a título de exemplo. Final. 57. Vamos perguntar. Força eletromotriz tem que ter uma resistência? Legal a pergunta. Sim, na prática sim. Em algumas questões vestibular o cara coloca uma bateria perfeita, que não tem resistência interna, mas não faz parte da realidade. No problema ele pode... Considere a bateria perfeita, aí só vai dar força eletromotriz, esquece a resistência interna.
certo? Mas só na física. Na prática, toda a força eletromotriz tem que ter junto com ela uma resistência interna, infelizmente.